Aleluia. Hoje gostaria de falar sobre oração. Quer dizer para os irmãos que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Está em Tiago 5,16. Eu quero dizer que naqueles dias adoeceu Ezequias. Está em 2 Reis, do 20, do 1, 2, o 5 e o 6. Adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor e acrescentarei a teus dias 15 anos. Quer dizer para os irmãos que a palavra de Deus, em Tiago, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando o justo ora, a sua oração, irmãos, move a mão de Deus. Aleluia. A palavra justo quer dizer íntegro, pessoa justa, fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. O rei Ezequias, ele era assim. Quando Ezequias assumiu o seu reinado, irmãos, ele não fez como os seus antepassados que agiram mal diante de Deus, sendo idólatras, infiéis, irreverentes, chegando ao ponto de levantar imagens de ídolos, colocando-os no templo do Senhor e acabando com o culto ao Senhor Deus. Porém, Ezequias foi diferente quando assumiu o seu reinado. A primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus, derrubando os postes, ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando o verdadeiro culto a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, seu pai. Está em 2 Crônicas 29, 2. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve ninguém semelhante a ele. Entre todos os reinos de Judá, Ezequias se agarrou com Deus e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. E o Senhor Deus foi com ele, fazendo com que ele prosperasse aonde quer que ele fosse. Mas eu quero dizer para os irmãos que, mais um dia, o rei Ezequias ficou muito doente e recebeu a notícia vinda da parte de Deus através do profeta Isaías de que ele morreria. Ezequias chorou muitíssimo, pois ele não queria morrer naquele momento, e orou ao Senhor, apelando pela sua justiça, dizendo: lembra, Senhor, de que andei diante de ti com retidão, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, segundo Reis 22, 3. E o texto, irmãos, diz que o profeta Isaías não tinha saído do pátio do palácio quando o Senhor Deus falou com ele: volta e diz a Ezequias que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e que eu o curarei, acrescentarei a ele mais 15 anos, eu o livrarei do rei da Síria. Irmão, eu quero dizer para você que Ezequias, ele tinha um compromisso com Deus, e isso fez a diferença. O homem justo tem crédito com Deus, e quando ele ora, a sua oração o agrada. Provérbios 15, do 8, diz: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração do justo é o seu contentamento. Não podemos pensar que Deus sempre atenderá aos nossos pedidos, pois Ele é Deus, e a sua vontade é melhor do que a nossa. 1 João 5, 14 e 15. Mas a palavra do Senhor também diz que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça para alcançarmos misericórdia e achar graça na hora da necessidade. Está em Hebreus 14, 16. Isso só é possível porque Jesus nos reconciliou com Deus através de seu sangue. E por causa do justo, Deus pode mudar situações e fazer muito além do que pensamos, como foi no caso de Ezequias. Um outro exemplo da vida íntegra é a retidão, é Daniel. Daniel foi um homem justo e fiel a Deus. Esse homem orava constantemente a Deus e da mesma forma ele também passou por uma grande provação. Por causa da inveja de seus companheiros de trabalho, esses fizeram uma armadilha para Daniel a fim de prejudicá-lo. Criaram uma lei onde nenhuma pessoa poderia fazer pedidos a nenhum Deus durante 30 dias, mas somente ao rei Dario. Caso contrário, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Porém, Daniel não obedeceu essa lei. E como de costume, ele continuou orando ao seu Deus 3 vezes ao dia.
E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem justo e agradava a Deus. Ele orou ao Senhor, lembrando-se de sua integridade. E o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira com os leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles, porque Deus era com ele. Assim como este homem, temos que ser justos, íntegros, irrepreensíveis e fiéis a Deus, para que no dia da adversidade nós possamos ver o agir de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. A palavra de Deus diz assim: certamente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que você não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, o teu pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, 1, 2. A palavra de Deus também diz que ele abençoa o justo e protege com o seu escudo. Isto é, ele o cerca com suas bênçãos e dádivas. Salmos 5 e 12. Em Salmo 34, 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. E 1 Pedro 3, 12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Talvez, irmãos, você reconheça que não tem sido íntegro e fiel a Deus, mas está arrependido e quer as bênçãos do Senhor na sua vida. Para isso, volte-se agora para Deus. Clame por sua misericórdia e Ele perdoará. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito não despreza. Salmo 51, 17. E Jesus disse: aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37. Por isso tome posse do perdão de Deus através dessa promessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 1, 9. Busque ser fiel e andar em santidade, pois essa é a vontade de Deus. Agindo assim, com certeza, você terá sempre o favor de Deus e será vitorioso em nome de Jesus. Aleluia.